Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras às 19 horas na Universidade FM e ver na UTAC TV. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um programa Cidade Universitária, depois de uma pequena pausa para as férias de Natal e depois para os exames. Seguimos agora, então, pela primeira vez em 2014, com um programa que é exclusivamente dedicado à Universidade Transmontana. Hoje, como convidado e como tema, temos aquele que tem sido mais falado ultimamente. Estamos a falar, obviamente, da praxe e pelos vistos, ficou-se a saber durante estas últimas semanas que muita gente no país não sabia sequer quem é que organizava as praxes, quem é que tinha mão na praxe. Pois bem, esse é o Conselho de Veteranos, pelo menos aqui na UTAD, mas há uma gestão da praxe organizada e regrada em cada academia. Aqui na UTAD é o Conselho de Veteranos. Hoje connosco temos o representante do Conselho de Veteranos, Ricardo Vilela. Tem 33 anos e é de Engenharia Informática. Antes de mais, Ricardo, muito obrigado por estar presente aqui nos estúdios da Universidade FM para esta entrevista. Ricardo, antes de mais, gostaria que nos fizesse aqui um pequeno resumo do seu percurso académico. Boa tarde a todos. Eu entrei em 1999 e entrei em Engenharia Mecânica na UTAD em 2002, sendo que o meu primeiro entrei na Covilhã, anteriormente à UTAD, e depois transferi-me para a UTAD. Neste momento estou a frequentar a licenciatura em Engenharia Informática e estou no segundo ano. E sou membro do Conselho de Veteranos. É membro do Conselho de Veteranos há muito tempo? Sou de uma forma mais regular desde o ano passado. Uhum. Antes de mais, como é que se decidiu esta opção? Porque nem todas as pessoas que têm acima do estipulado número de matrículas optam por fazer parte deste conselho. Sim, foi uma opção minha, é um tema que eu gosto, gosto de pertencer ao Conselho de Veteranos, então optei por estar presente nele. O que é o Conselho de Veteranos? Podia-nos explicar um bocadinho do que é este órgão? O Conselho de Veteranos é o órgão que regula a praxe, pelo menos na UTAD, é o órgão que regula a praxe e que zela pela praxe. Portanto, numa explicação maior, um bocadinho mais pormenorizada. Portanto, o que é que fazem no dia-a-dia? No dia-a-dia reunimos, tentamos encontrar a melhor forma de levar a praxe a bom porto e tentar evitar que haja situações que não sejam praxe, que tentamos controlar a praxe, digamos assim. Uhum. Este Conselho é mais ou menos quantos membros tem neste momento na UTAD? O Conselho de Veteranos pode ter todos os alunos que tenham mais de 5 matrículas. Se bem que só com 6 matrículas é que têm poder de voto dentro do Conselho de Veteranos. Mas todos os alunos da nossa academia que tenham mais de 5 matrículas podem pertencer ao Conselho de Veteranos. Temos reuniões semanais e vamos debatendo o assunto de praxe. Uhum. Nestes últimos anos tem-se assistido a uma evolução que consideraria de positiva. Portanto, eu lembro-me do meu tempo de praxe, já foi há alguns aninhos, era um bocadinho diferente da que se vive hoje. Como é que é agora a praxe? Quais são as regras? A praxe evoluiu de uma forma extremamente positiva. Hoje a maioria das praxes são praticamente de diversão, os caloiros adoram estar presentes nas nossas praxes, e temos também as praxes solidárias. Este ano tiveram bastante enfoque as praxes solidárias. Quase todos os cursos organizaram pelo menos uma praxe solidária. Uhum. Portanto, o Ricardo, que também passou por outras academias, neste caso da Covilhã, tem visto uma evolução da praxe? Sim, evoluiu bastante. Como é que era antes? Digamos que era um bocadinho mais dura. Hoje a praxe está digamos, mais soft, está mais diversão e não tanto no aspecto físico como era antigamente. Antigamente era um bocadinho mais física a praxe. Como assim? Posso dizer que, por exemplo, a minha primeira praxe foi fazer logo uma mudança de uma casa de veteranos. Hoje isso praticamente não existe. Fazer mudança de uma... O veterano mudou de casa e levou uma data de calor, tivemos que andar a mudar os móveis de uma casa para a outra. Portanto, e essa era mais exemplos de praxe? Havia também as praxes domiciliárias.
Hoje também já não existem, também eram praxes em que os caloiros iam a casa, faziam a limpeza da casa dos veteranos, faziam jantares para os veteranos, hoje praticamente não existe. Isto era hoje em dia, evoluiu-se no sentido de praxe mais de curso, não é assim? Como é que é? Como é que funciona? Hoje a praxe já não há tanto isolamento dos caloiros com determinados veteranos, há mais uma forma global. Os cursos praxam os caloiros todos em conjunto, praticamente todos os cursos temos 3 sítios onde podem praxar, que é na Câmara, que é na Nossa Senhora da Conceição ou no Jardim da Carreira, e os cursos juntam-se todos e praxam praticamente todos em conjunto. Cada curso praxa os seus caloiros, mas estão de uma forma visível para toda a gente, as praxes são às claras, digamos assim. Antigamente Vila Real tinha muita má fama em relação às praxes. Eu lembro-me, e quem tem mais anos de Vila Real da Academia Transmontana, que pelo menos quando entrei para esta academia, como disseram, era para ter atenção, porque as praxes eram muito, muito más aqui em Vila Real. Dizia-se isso, tinha essa fama. A nível, não apenas a nível nacional, falavam-se entre as academias. Tinha uma praxe que era um bocadinho uma praxe mais física. Hoje não é tanto assim. Portanto, agora, estas praxes são coletivas. Quais são as regras que é preciso cumprir dentro da praxe? A praxe começa com a opção por parte do caloiro, se quer ou não pertencer à praxe. Tem sempre essa opção, uma liberdade de escolha. Se não quiser, o que é que faz? O que tem de fazer? Basicamente não tem que fazer nada. É assim, nós no Código Praxe, se o caloiro não quiser pertencer à praxe, diz que não quer pertencer à praxe. Mas, naturalmente, se o caloiro é anti-praxe, digamos assim, também não vai ligar ao nosso código. Não tem que fazer nada, só tem que dizer não quero ser praxado e não é. Não tem qualquer tipo de consequência. Portanto, pode continuar a usar traje académico, porque antigamente sei que não podia. Havia uma regra que um caloiro que se recusasse à praxe tinha que recusar todos os outros ritos académicos. Certo, a praxe é um ato contínuo, começa com a praxe que basicamente toda a gente conhece e termina com o desfile académico. Normalmente deviam só poder participar nesses atos de praxe só os caloiros que decidiram aderir à praxe, mas no entanto não temos qualquer tipo de fiscalização e embora sei que haja pessoas que não aderiram à praxe e participam nele, não consigo compreender muito bem como é que não aderem à praxe e outros rituais de praxe já querem, mas não temos qualquer tipo de controle. Em relação ao traje académico, qualquer pessoa pode usar o traje académico porque é o traje da academia. Está à venda em qualquer loja, qualquer pessoa pode comprar um traje académico. Portanto, apesar do código de praxe ter umas determinadas regras, estas não são levadas a peito, não são, digamos assim, não são regra, são mais exceção. Tem que haver... Nesse aspecto, estamos a falar dos alunos que não querem ser praxados. Tem que haver sempre bom senso. Acho que a pessoa, se não quer ser praxada, também não deve pertencer aos outros rituais que fazem parte da praxe. Se decidiu não começar com o ritual de iniciação da praxe, também não deveria querer usufruir dos outros rituais. Quais são os outros? O batismo? Sim, o batismo, isso basicamente os caloiros que não são praxados também não são batizados porque os próprios praxadores não fazem o batismo desses caloiros. Mas, por exemplo, não deveriam participar nos cortejos e também não deveriam participar na beição das pastas, na imposição de insígnias, não deveriam participar em mais nenhum ato de praxe. Consideram isso atos de praxe e não atos da academia em si? São atos que são organizados pelo Conselho de Veteranos? São atos organizados juntamente com a Associação Académica e estar a presença sempre com o nosso venerável. São atos de praxe. Há muitos alunos na UTAD a se declararem anti-praxe? Não, uma minoria. Muito poucos mesmo. E há algum tipo de discriminação entre eles? Ou seja, há alguma queixa que se tenha ouvido em relação a estes anti-praxe? Não há qualquer tipo de discriminação. Por um lado, são sempre bem aceitos na academia, não tem qualquer tipo de discriminação. Optaram por não ser praxados e temos a vontade de estar com eles na mesma, não tem qualquer problema. Estamos a falar, íamos começar aqui por aqueles que optam por ser anti-praxe, portanto, e vamos continuar esta viagem. Portanto, o aluno entra na universidade, escolhe, então, o que escolhe ser praxado.
o que é que acontece? Como é que segue? Qual é a via a seguir? O que escolhe-se aprachado, é aprachado pelos caçadores, que são de 3 matrículas ou mais. Depois tem o ano a seguir, que nós consideramos no nosso caso de praxe, são os grandes animais, que não podem prachar e não são prachados, mas estão num ato, digamos assim, de aprendizagem. E depois temos no terceiro ano os caçadores, sim, esses que estão a prachar. Seguindo, com 4 matrículas temos os mestres, 5 matrículas temos os grão-mestres e a partir da 6ª matrícula temos os veteranos. Quais são as regras principais existentes no Código de Praxe em relação aos comportamentos a ter? São as regras normais. Não pode haver humilhações, não pode haver abusos de qualquer espécie com os caloiros. Tem que tratar o caloiro de uma forma digna. E, claro, tem que sempre... Nós tentamos que os nossos caçadores promovam jogos mais para a diversão com os caloiros, para poderem se divertir em conjunto, tanto os caçadores como os prachados. Que tipo de jogos? Fala um bocadinho daquilo que as pessoas não veem, se calhar, ou que não aparecem em filmes documentados. Há outro tipo de praxes que tipo de jogos é que se realizam? Sim, no meu tempo havia a praxe de cobertor, mas era uma brincadeira, obviamente. Mas agora, estes jogos em grupo, o que é que se pode ver? Que tipo de jogos? Estou-me a lembrar de um jogo muito engraçado que aconteceu este ano na Câmara, em que os alunos de Engenharia Mecânica tinham sempre uma fanfarra com eles e andavam sempre a tocar com essa fanfarra e promoveram, sem ninguém combinar nada, promoveram um baile na Câmara, então começaram a tocar e todos os caloiros começaram a dançar em conjuntos. Foi uma praxe bastante divertida. E fazem-se também os confrontos entre cursos? Sim, faz-se os confrontos entre cursos, em que os caloiros cantam e tentam puxar por o seu curso e tentam ganhar com o cântico. E depois temos também outras partes da praxe, que é o cortejo académico, em que os calouros desfilam, e também na semana académica o desfile. Começamos pela latada. Como é que é? Quais são as regras? No fundo, a praxe que os calouros sofrem até à latada é precisamente para se prepararem, para serem os vencedores, digamos assim. Sim, eles são preparados para ir para o cortejo. A organização da latada é organizada pelos alunos do segundo ano, pelos grandes animais, e participam neles quem quiser, mas em especial os caloiros e os alunos do segundo ano. E a parte do cortejo de finalistas conforme o nome diz, são os finalistas que normalmente organizam o cortejo e participam nele. Falou aqui várias vezes vários nomes dos grandes animais, dos caçadores. Esta é outra questão, a par de outras, que incomoda a sociedade, ou pelo menos tem vindo a incomodar. Nós estamos a falar de pessoas que os prachadores, que chamam besta em alguns lados, aqui não é tão usado, não é um termo muito utilizado para tratar os caloiros, mas eles próprios também se tratam, digamos assim, mal entre eles próprios. Também têm estes nomes, que são os animais, os grandes caçadores. Portanto, como é que vê estas nomenclaturas, digamos assim, estes nomes que dão? Como é que vê acha que terá de mudar para se inserir dentro do que a sociedade considera correto hoje em dia? Eu acho que não. Estes termos estão dentro de um contexto, e a praxe é também um bocadinho de teatralização, um bocadinho de diversão, e estes nomes são termos que acho que não são ofensa para ninguém. Acho que escolhemos estes nomes e não vejo necessidade de mudar. É uma brincadeira? São chamados como se fosse uma brincadeira? Ou é dito de forma ofensiva? Não, nunca é dito de forma ofensiva, é sempre de uma forma de brincadeira. Como é que se justifica tanta celeuma à volta da praxe, quando se for perguntar, e a maior parte é apenas uma minoria que escolhe ser anti-praxe, e a maior parte diz que voltaria a ser praxado, que gostou do ano da praxe. Portanto, aqui, pelo menos notado, há uns anos atrás, fez-se um grande inquérito e chegou-se à conclusão, creio, mais de 80% que era a favor da praxe.
Eu acho que todos os nossos caloiros, se forem perguntar mesmo este ano, todos eles voltariam a ser praxados, não tinham qualquer problema, adoraram ser praxados e voltariam. Também em relação a quem está fora do ambiente académico, poderá haver uma má opinião também devido à má influência que se calhar alguma comunicação social deu em relação à praxe. Portanto, considera que esta situação é só apenas a questão da comunicação social, não há também, porque as pessoas veem nas ruas algumas coisas que não vão de acordo com a sociedade vigente, algumas coisas que incomodam. Os caloiros dos joelhos, portanto, olhar para o chão, o símbolo considerado de respeito, mas que é considerado pela sociedade de desrespeito para com o próprio aluno. Como é que vê? Hoje em dia, isso dos caloiros estarem de joelhos, olhar para o chão, quase na nossa universidade, quase não se passa, porque nós no início do ano letivo tivemos uma reunião com todos aqueles que iriam praxar e de uma forma pedagógica tentamos induzir neles essa diminuição desses rituais e mais em termos de brincadeiras, não pôr os caloiros de uma forma, digamos assim, de estarem de joelhos ou de estarem de quatro e tentar fazer com eles brincadeiras mais divertidas e não tanto de pô-los nessas posições. Portanto, o próprio Conselho de Veteranos, a UTAD tem sido, creio eu, e parece-me exemplar nessa matéria, está a ser pioneira. As praxes estão a mudar radicalmente aqui na forma como se fazem, na Academia Transmontana. Quem anda na rua pode ver, quem foi praxado há muitos anos, como eu, sabe o que é que foi, o que era antigamente e vê como são agora. Portanto, tem evoluído para que não haja tanto humilhação, o ser superior do que está a praxar para com o que está a ser praxado e mais para uma brincadeira de grupo. Sim, mais uma brincadeira de grupo. Se bem que eu também, os caloiros, quando estavam em algumas posições de estarem de joelhos, também não considero isso uma humilhação, porque seria se calhar uma humilhação se fosse só um caloiro. Agora um conjunto de caloiros é mais um ato, em que estavam os caloiros todos assim, embora nós no Conselho de Veteranos tentamos que os praxadores não façam isso. Recentemente tiveram uma reunião, depois da questão toda da tragédia do MECO, em que se tem vindo a explorar o assunto da praxe até ao seu limite. Como é que foi esta reunião? A reunião correu para iniciar também atividades no segundo semestre e fizemos uma declaração em relação ao tema da tragédia do MECO, em que dissemos que a tragédia do MECO está sob investigação e não aceitamos que seja um ato de praxe, o que se tenha lá passado. Consideram que não foi? Não, consideramos que não foi, embora esteja em investigação, mesmo a ser provado que digam que foi um ato de praxe, para nós não foi um ato de praxe, não consideramos isso um ato de praxe. Muito bem. Ricardo Vilela, representante do Conselho de Veteranos da UTAD, estamos aqui então no programa Cidade Universitária a discutir este tema que tanto tem sido manchete nos jornais. Aqui em Vila Real digamos que não é um assunto novo, a cidade é uma cidade universitária, portanto é conhecida, reconhecida, vista e bem conhecida tanto por estudantes como pela própria população, e vamos entrar no segundo semestre. As praxes vão continuar, mas são muito mais limitadas do que no primeiro semestre. Sim, as praxes são muito mais limitadas. Temos as praxes vão ser só efetuadas nas quartas-feiras, que chamamos quartas-feiras negras, e são praxes que nada têm a ver com as praxes do primeiro semestre, são praxes que só se realizam para determinar os rituais, onde são realizados os praxes cursos, os batismos e nada mais. Os batismos é uma situação engraçada. Para quem não conhece, o caloirinho, o novo aluno da UTAD, escolhe um padrinho e uma madrinha, que serão aqueles que têm uma responsabilidade para os acompanhar, para acompanhar estes afilhados ao longo da sua vida académica até, portanto, à bênção das pastas. Como é que funciona este apadrinhamento?
O caloiro escolhe o padrinho ou a madrinha mediante a afinidade que tem com o prachador. Então escolhe para padrinho ou para madrinha. Portanto, dentro daqueles que praxaram, que supostamente poderiam eventualmente tê-lo humilhado de alguma maneira, no fundo acaba por se criar amizade, é isso? Sim, há sempre amizade nas praxes entre os praxadores e os praxados. Há sempre amizade. Portanto, ele escolhe este padrinho. Qual é a obrigação do padrinho? O padrinho é uma figura simbólica que ajuda o caloiro no seu percurso académico. Em que aspecto? Todos os aspectos da sua vida? No aspectos do dia-a-dia, todas as dificuldades que o caloiro encontra na sua vida académica, pode sempre pedir ajuda ao padrinho, ou mesmo a outros colegas ou a outros praxadores que estão sempre para ajudar. Muito bem, já estamos aqui quase a terminar este programa. Ricardo Vilela, o Conselho de Veteranos tem tido alguma queixa este ano ou nos últimos anos de violações à praxe, ou seja, de exageros? O que é que acontece? Este ano penso que foi um ano exemplar, praticamente não tivemos problemas nenhuns com a praxe e também o Conselho de Veteranos este ano também esteve sempre muito presente nas praxes. Esteve sempre bastante presente nas praxes no dia-a-dia, acompanhou muito de perto aquilo que se passou nas praxes para tentar evitar alguns excessos. E não houve qualquer tipo de reclamação? São pontuais. E o que acontece como é que o Conselho de Veteranos age perante uma queixa? Primeiro de tudo, tenta sempre apurar a verdade, fala com ambas as partes e tenta chegar a um acordo entre elas e para que não se volte a passar. Não costuma acontecer? Aconteceu um incidente, coisa sem qualquer significado. Portanto, não é habitual, nem este ano nem nos anos anteriores, ou tem vindo a diminuir ao longo dos anos? Como eu disse, todo o Conselho de Veteranos desde o ano passado, e desde o ano passado praticamente não tivemos qualquer tipo de situações com o abuso das praxes. Entretanto, e para terminar, deixo um tema interessante, a praxe solidária. Realizou-se este ano, foi uma ideia, creio eu, da reitoria, em conjunto com o Conselho de Veteranos e a Associação Académica da UTAD. Em que consistiu esta praxe? Conforme disse bem, a praxe solidária partiu do diálogo entre a Associação, o Conselho de Veteranos e a reitoria, e lançamos o desafio a todas as comissões de praxe dos respectivos cursos organizarem uma praxe solidária, e todos eles organizaram praxes solidárias. Algum exemplo dessas praxes? Lembro-me, por exemplo, de teatro, que organizou uma praxe solidária na Rua Direita e angariou fundos para uma instituição local. Muito bem, Ricardo Vilela, mais uma vez, muito obrigado por estar presente aqui nos estúdios da Universidade, neste programa Cidade Universitária, continuação de um bom ano letivo. E fica aqui, então, por aqui este programa, Cidade Universitária, o primeiro de 2014, com certeza haverão muitos mais. Hoje discutiu-se a praxe sob a perspectiva da UTAD, da Universidade FM, isso sob a perspectiva de alguém que de facto foi praxada. Portanto, eu despeço-me por aqui, voltamos então para a semana. Não se esqueçam, o programa poderá ser depois visualizado na UTAD TV. Boa tarde. Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras às 19 horas na Universidade FM e ver na UTAD TV.